A seguir, esporte. Alô, amigos telespectadores, senhoras e senhores, estamos de volta falando em esporte. TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha igualmente pela Coprel TV, em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. O programa de hoje, nesta sua primeira parte, traz nada mais, nada menos do que a Comissão Técnica do Esporte Clube Gaúcho, que começou na semana passada as atividades visando a Série A2 do Campeonato Gaúcho de Futebol, que começa na segunda quinzena, praticamente, do mês de abril. Conosco, portanto, o Wanderson Pereira, que é o técnico do Gaúcho, e o seu auxiliar técnico, o nosso conhecido Daniel Amarante. Fiquem à vontade para nós tecermos considerações a respeito do periquito do Boqueirão, o que pensa a atual diretoria, o que pensa a comissão técnica, com os jogadores que já estão chegando para reforçarem o plantel e, consequentemente, nos darem grandes alegrias nesta temporada. Dividimos a bancada com o repórter de todas as ocasiões, o Carlos Dantas, que está aqui ao nosso lado e, consequentemente, vai participar deste bate-papo. Dupla Grenal já confirmou a sua participação contra a dupla Caju nas semifinais do Campeonato Gaúcho de Futebol. Foi 2-0, 3-0 e o surpreendente 4-0 do Juventude. Juventude foi a Bagé, lá no Estrela d'Alva, e fez 4-0 ao natural e todos os gols marcados no segundo tempo. O Internacional arrancou bem, fez 3-0 diante do São Luís no primeiro tempo, praticamente garantiu um jogo treino para a segunda fase, não é? Com 2-0, Cudê fez uma série de alterações e, consequentemente, define a equipe para esta fase semifinal da competição. A verdade é que nós teremos dois jogos, um jogo em Caxias do Sul e o outro em Porto Alegre para a dupla Grenal. Nós vamos tratar estes e outros assuntos em seguida, depois do intervalo comercial. Aguarde um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Resolva seu conflito de forma rápida e econômica, através da Câmara Privada do bacharel Carlos Dantas. Mediação e conciliação. É com o Dantas. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Lempsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo.
Muito bem, senhoras e senhores, o assunto é esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Conosco, Wanderson Pereira, técnico do Gaúcho, e seu auxiliar técnico, o Daniel Amarante. E na bancada, Carlos Dantas. Tudo bem contigo? Aquele abraço, seu Jorge Antônio Gerert, aos nossos convidados, desejar muito obrigado pela presença. Eu, quando vejo esses jogos do Gauchão, times como o Guarani de Bagé, tirando a dupla Caju, até tirando Juventude e a dupla Granal, eu fico pensando no nosso Passo Fundo e no nosso Gaúcho. O que nós temos de diferente que nós jogamos muito mais que esses caras? Então, o sonho está aí. E um dos responsáveis por esse sonho, se Deus quiser vai dar certo, é o Wanderson. Tanto que na minha lista aqui, pela chave, eu considero que Passo Fundo e Gaúcho são os que têm chance de subir junto com o União Frederiquense. E mais um que eu selecionei aqui, que é uma aposta que eu sempre faço antes de começar o Gauchão, o Glória. Então, quando eu vejo o Campeonato Gaúcho chegar nessa reta final, os jogadores jogando mal, balão, errando passe, eu fico pensando, o que falta para nós? Mas isso quem vai responder é o professor Wanderson e o seu auxiliar técnico pelo Esporte Clube Gaúcho. É contigo, Wander. Boa tarde, Jorge, Dantas. É um prazer estar conversando com vocês aqui, passando aí para a nossa audiência também um pouco, né, do que vai ser o Gaúcho esse ano. Né, estamos muito contentes, sabemos que é uma competição onde não se pode errar, né, é uma competição curta, e a gente tem consciência, viemos trabalhando nesse planejamento aí desde outubro, praticamente, né, contratando atletas, vinculando, fazendo realmente um planejamento para que a gente possa ter muito êxito aí nesse ano. E esses atletas já estão confirmados no Gaúcho? Sim, hoje nós temos em torno aí de praticamente 20 atletas já confirmados, alguns que nós vinculamos, fizemos o vínculo com o Gaúcho e emprestamos para a Série A de alguns estaduais pelo Brasil, né? E também temos a expectativa aí de contar com mais 8 atletas que pode ser inscrito aí em nível Série A de Campeonato Gaúcho. Eu não posso falar com o Vandro sem mandar um abraço para o seu pai. Gilberto Pereira, que foi aquele zagueirão que defendeu o Esporte Clube Gaúcho por muito tempo. Tá bem o velho? Bem, Jorge. Mora comigo, né, em Itapema. Então, mandou saudações a todos vocês, né? A gente sabe que ele é um ídolo aqui na cidade, né? A gente fica muito contente. Esperamos aí fazer com que o nome do meu pai aí siga por bastante tempo aí com moral em Passo Fundo. O seu Jorge, só por questão do respeito que usou a expressão, o teu velho, ele tá mais inteiro do que nós, né? Ele sempre se manteve em forma, praticando esportes. Mas um termo afetivo e carinhoso. É carinhoso, né? Não, entendi, exatamente, respeitoso. Mas ele não vai gostar porque ele era orgulhoso. Vaidoso. Vaidoso. Bota aquele creme no cabelo e caminha na ponta do pé ainda. Verdade. Mas quem mandou um abraço para vocês, para ti e para o teu pai, Benhur Marchiori. Falei que você seria entrevistado, ele vai assistir o programa daqui a um pouco. Wanderson, quando tu vê terminando o Campeonato Gaúcho, equipes que estão sendo eliminadas e as que estão sendo classificadas, que mais ou menos já eram previstas, o que passa na tua cabeça? O Campeonato Gaúcho ele é um campeonato muito difícil, né? Várias equipes aí se preparam, né, para essa competição. A gente sabe que os grandes têm um investimento muito acima, né, inclusive até para conseguir qualidade de atletas, né? Grêmio, Inter, o próprio Juventude, que é uma equipe de Série A, que não iniciou tão bem o Campeonato Gaúcho, mas nessa hora que afunila, a gente sabe que a qualidade em si ela vai fazer a diferença. Caxias é uma equipe que se classificou também com méritos, né? Porque fez uma recuperação dentro da competição e chegou forte no momento decisivo, né? Lógico que eu vejo a dupla Grenal como favorita, né? Mas a gente sabe que o futebol, ele às vezes nos causa alguma surpresa, né? Então, as outras equipes, né, que chegaram próximas ali, como Guarani de Bagé, São Luís de Juí, são equipes que se prepararam também. Lógico que não com um poder tão grande de investimentos, né? Mas a gente sabe que fazer futebol no interior não é fácil, né? Então, conheço a diretoria do Guarani, sei que fizeram o possível, o William fez um grande trabalho, mas às vezes pega naquela situação de qualidade de elenco,
né? Então, acredito que ficou em boas mãos aí as semifinais. Muito bem. Você, em 2019, estava no Guarani de Bagé e subiu com ele. Confirma? Isso mesmo, Jorge. Tivemos a oportunidade de trabalhar no ano de 2019. Tínhamos renovado para 2020, quando eu recebi o convite do Guto, né, para vir para o Gaúcho, no ano de 2020. Viemos, infelizmente teve a questão da pandemia, né, e retornamos no ano de 2021, onde fizemos aí uma grande campanha também, né, conseguimos o acesso, infelizmente não o título, mas conseguimos o acesso e creio que com esse planejamento que a gente vem fazendo agora, né, bastante pé no chão, mas sabendo também que temos uma obrigação de fazer uma grande campanha, e tenho certeza que com a nossa comissão, com os atletas, junto com a nossa diretoria, podemos aí sim fazer uma grande campanha. Daniel Amarante, auxiliar técnico. Hoje ninguém faz nada sozinho. O senhor trouxe outro dia, aliás, o Leandro chegou com o seu leitor de projeção, analista. E o auxiliar técnico, seja bem-vindo. Como é que é trabalhar como auxiliar técnico? Tu enxerga o que o treinador não enxerga? Ou como é que funciona trabalhar no futebol assim? Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? Um abraço pro Dantas aí, pro Jorge. E é um prazer poder estar aqui para falar do nosso querido Esporte Clube Gaúcho, né? A questão hoje, né, uma comissão completa mesmo, assim, com auxiliar, preparação física, técnico, analista, né, facilita muito o trabalho do treinador, né? Facilita muito pelo motivo do treinador centrar mais nas questões do atleta, da questão tática, coletivo, e a restante da comissão trabalha em prol disso, né? Em prol do treinador, analisando jogos, conversando muito, né? E podendo filtrar muita coisa para passar pro treinador as questões mais simples, assim, para ele poder fazer o dever, né? Essas questões. Na temporada passada, Amarante, você já esteve aqui no Gaúcho como auxiliar técnico do próprio Wanderson, não é? Como é que foi a assimilação e a sua volta para o Gaúcho? Olha, foi, tive uma conversa com o Wanderson, né? Logo que o Wanderson chegou. E conversando, se acertamos, né? Para nós conseguir fazer um bom trabalho no Gaúcho, conseguimos fazer, né? Um trabalho muito, muito bem feito, juntamente com o Renato também. E a conversa, assim, nossa, foi tentar fazer o nosso melhor. E o que a gente conseguiu fazer. E voltar para o Gaúcho foi um prazer, né? Anos depois, conseguir retornar esse ano de volta, né? No começo da temporada, com o objetivo em subir o clube, né? Que é o nosso objetivo maior hoje. Montou uma equipe muito competitiva para esse motivo. Professor, qual é a sua característica, assim? Eu sei que isso já passou por aqui, mas cada ano se renova. Que estilo de jogo o senhor gosta mais de colocar numa competição como essa? O senhor não fica ligado àquelas regrinhas, né? 3-5-2, 4-4-2, 4-2-1? Ou é conforme cada jogo? Como é que o senhor... o senhor tem algum básico, assim, esquema de jogo? Nós podemos variar, né? Mas eu gosto que meu time sempre seja um time que proponha o jogo, né? Que goste de estar com a bola, que pressione bastante o adversário. Eu acho que o Gaúcho, por toda a sua história, né? Todos os relatos ainda que meu pai me contava, o Gaúcho era uma equipe que sempre que entrava em campo procurava partir para cima do seu adversário, né? Tanto é que Grêmio, Inter eram equipes que tinham muitas dificuldades de vir jogar aqui. Então, a gente não pode fugir da característica do nosso clube, né? Lógico que eu tenho a minha ideia de jogo, gosto de jogar com uma equipe bem postada, né? Uma equipe que consiga atacar e também defender bem. E o futebol moderno é isso, né? Hoje, o futebol ele está direcionado para um campo do tamanho de 50 metros, né? Então, tu ataca em 50 metros, a tua defesa tem que estar lá em cima. Quando tu baixa um pouco a linha ali, tu tem que estar em 50 metros também para não deixar espaço para o adversário. E quando tu está defendendo, teus atacantes têm que estar no teu campo de defesa, né? Então, o futebol mudou muito. O futebol ficou muito físico, né? Eu também sou um apaixonado ainda vínhamos conversando, eu e o Daniel no carro até aqui, né?
apaixonado pelo tipo de jogador que o futebol brasileiro sempre produziu. E hoje a gente está vendo uma diferença muito grande em comportamentos. Hoje o atleta ele não consegue mais dar um drible porque ele é cobrado, né? Então, o que é errado, né? O que é errado, tu tem que incentivar o teu atleta, principalmente em algumas posições, a ele tentar esse confronto com o adversário, porque é um drible que vai quebrar todo um sistema defensivo. Então, eu sou adepto, sim, ao futebol com posse de bola, um futebol que ataque do início ao fim, mas sempre tendo, assim, a nossa noção que a gente tem que saber se defender também. Criatividade é a palavra, não? Essa aí. Nós não podemos abrir mão dela. Muito bem. E os alas, nesses 50 metros que você fala, que apoiam e que voltam, você trabalha com eles ou prefere que eles fiquem até a linha divisória? É que hoje, assim, né, Jorge, nós voltamos a utilizar os pontas, né, que tinham se extinguido praticamente no futebol. Né? O pessoal jogava com 2 linhas de 4, jogava com 2 meias organizadores pela beirada e um centralizado. E hoje não, hoje o termo que se usa, a nomenclatura é o extrema, né? Que para mim ainda é o ponta, o cara que tem a individualidade. E jogando com esse tipo de atleta, é lógico que a tua linha defensiva dos laterais ali, eles são mais defensivos realmente. Até porque quem faz essa parte dentro do campo ali é o nosso atacante, né? Mas eu gosto de variar muito, eu gosto às vezes de jogar com 2 atacantes, 2 meias, né? Quando tu precisa ter mais posse de bola, tu não tem como abrir mão, né, de quem tem criatividade. E sempre as equipes que eu procurei passar e que tive sucesso foram equipes que jogaram com meias, né, organizadores, que é o cérebro do time. O Wanderson já tem aquele protetor da linha de zaga? Olha, volante? Nós contratamos, né, 3 atletas na função, né, lógico que 2 mais defensivos e um segundo homem de meio campo. Né, então, hoje nós anunciamos já o Jardel, né, que vai ser um dos nossos volantes, e o Gabriel, o nosso outro volante. 2 jogadores experientes, né, que já passaram por grandes clubes aí do futebol. E a gente sabe que é uma função, né, dentro dessa divisão que ela é essencial. O ano passado, quando estive aqui, nós tivemos o Vitor, né, que foi muito bem na competição. Então, é uma divisão que precisa ter um protetor da frente da área, né, um jogador de estatura boa, muita bola aérea dentro da competição, muita disputa. Então, a gente tem que também, né, voltando ao início ali, a gente tem que saber a competição que a gente joga. Professor, no jogo do Caxias me chamou a atenção um detalhe. E na hora de contra-ataque tu vê e acontece. Na emoção, o jogador do Caxias, centroavante, que o treinador até improvisou e que dava velocidade, que criava ataques perigosos a favor do Caxias, e o Caxias conseguiu vencer por 1-0. Depois de uma bola boba, ele me vai por trás e pisa no tornozelo. E o juiz foi lá e deu vermelho. Ontem, no jogo do Grêmio, foi Grêmio e Guarani de Bagé. Primeiro lance do João Pedro, ele foi por cima, nos ligamentos do jogador, né, do Brasil de Pelotas. E o juiz não deu nada. Depois de um lance que realmente ele deixou o cotovelo, o juiz foi ali e deu cartão, claro, foi ver no bar e tal. Esses detalhes, cartão, expulsão injusta, isso aí não tem como prever, como trabalhar, né, professor? Mesmo que o jogador seja super orientado pela comissão técnica, não me façam falta bola. E aí, quando é para o interior, eles não dão, mas quando é para a capital, eles dão. São situações que até para nós, como profissionais da beira do campo, fica difícil a gente, às vezes, se manifestar, né? Porque, às vezes, tu sofre uma retaliação, né? Não explícito, mas tu sofre, né? Vem árbitros, às vezes, apitar jogos, não estou generalizando, né? Mas árbitros sem a mínima condição de apitar um jogo de uma divisão de acesso, um jogo decisivo, né? Vendo o jogo do Brasil de Pelotas e Grêmio Brasil de Pelotas ontem, né? Se ele fosse usar o mesmo critério, ele teria que ter expulsado o João Pedro com 9 minutos, né? E ter expulsado, sim, o menino do Brasil, porque ele deixou o braço. Agora, houve o sangramento, inclusive, na perna do atleta do Brasil, né? Mas aí a gente fica
até é ruim de falar, porque tu pega uma situação onde os grandes já estão falando, né? Tanto o Inter como o Grêmio estão reclamando da arbitragem, reclamando da situação da Federação Gaúcha, a única maneira que eu vejo, né, de a gente conseguir diminuir tudo isso aí é profissionalizando os árbitros. Mas e o VAR, nesta ocasião? Como é que você não se manifesta? Deveria, né? Exato. Deveria, né? Mas está aí para isso? Foi contratado para isso? Já é um valor altíssimo para ele se manifestar, né? Então, é aquilo que eu falei para vocês. Às vezes a gente se manifesta, tu fica na beira do campo, tu faz um planejamento aí de meses, né? E por um lance besta, né, da arbitragem, assim, eles te tiram uma competição. Eu vou mais longe até um pouco, né? O ano passado nós fizemos um clássico contra o Passo Fundo na casa do rival, onde ganhamos o clássico, né? Fizemos um bom jogo na época. E no jogo da volta nós tínhamos, se nós tivéssemos somado 1 ponto, nós tínhamos classificado. E eu não vou falar do mérito do Passo Fundo, mas sim da arbitragem. Nós tivemos uma penalidade escandalosa, né? Escandalosa. O atleta do Passo Fundo praticamente deu uma entrada violenta demais no Henrique dentro da área. O juiz não deu nada e deu o cartão ainda para o Henrique, sabe? Por simulação, né? Por simulação. O Henrique passou praticamente 10 dias sem poder treinar, sabe? Então, são critérios que eles usam, mas a gente vai ter que trabalhar mais para passar por cima disso aí. Isso já passou, não é? Então, já passou, não passado. Tem... Águas passadas não movem moinho, né? Verdade, Jorge. O negócio é o seguinte, vamos analisar os adversários do Gaúcho nesta competição. O que te parece? Quais são aqueles que você teme mais de enfrentá-los mesmo fora de casa? Olha, a nossa chave ela é uma chave muito forte, né, Jorge? Nós ficamos com Passo Fundo, né, que é o nosso rival aqui da cidade, Glória, Veranópolis, União Frederiquense, Esportivo, Brasil de Farroupilha e Cruzeiro de Porto Alegre. Então ficou uma chave muito difícil se tu pegar o retrospecto de poucos anos aí. Se tu pegar o retrospecto do ano passado, o Brasil de Farroupilha, que não teve tanto investimento, foi o vice-líder da chave, né? Exato. Tu pega o Cruzeiro, foi o time que subiu agora da terceirinha para o acesso. E aí tu vai falar de Esportivo, que até o ano passado estava disputando Série A, né? Tu vai falar de Glória e Veranópolis, 2 equipes muito tradicionais. Tu vai falar da União Frederiquense, que há pouco também estava na primeira divisão. Então, é uma chave difícil. A gente vem mapeando todas essas equipes, né? Vendo contratações, vendo característica de elenco, o profissional que está dirigindo, para que a gente não tenha surpresa aí no início da competição. E como se não bastasse os adversários da chave, já tem que também estar olhando a outra chave, pensando em classificar. Por exemplo, Inter de Santa Maria é um dos que mais está investindo. O Lajadense, o Pelotas, pelo menos por cima, assim, falando, né? Pode complementar? Não, são adversários tradicionais, né? O Pelotas é uma equipe de uma torcida muito grande. Monson, uma equipe que fez um investimento altíssimo ano passado. Tu pega o Lajadense, que, se eu não me engano, nos 3 últimos anos tem chego nas semifinais, né? O Bagé, né, pelo que a gente tem conhecimento lá da cidade, vai fazer um investimento que não fez nos últimos anos, né? Então, levou o Ale Menezes como treinador. Temos também ali o Aimoré com o Arilson, né, que geralmente esses clubes próximos à capital, eles têm mais facilidade de levar atletas, né, porque todo jogador que está ali próximo tem aquele sonho ainda, né, mesmo que distante, poxa, uma hora o Grêmio me enxerga, o Inter me enxerga, né, até o mesmo São José, que está hoje disputando uma Série C de Campeonato Brasileiro. Então, é uma competição muito difícil. Todas as equipes elas entram com aquele objetivo de subir, né, de chegar a uma final, né, ter aí esse momento de glória que é a primeira divisão. E conosco não vai ser diferente. A gente sabe da dificuldade, mas a gente está se preparando muito bem para isso. Wanderson Pereira, como é que está o diálogo entre a direção e a comissão técnica do Esporte Clube Gaúcho para essa temporada?
Olha, desde que eu vim acertar minha renovação com o clube, né, a minha conversa com os diretores do Gaúcho, ela sempre foi muito boa, né, independente de eu estar aqui ou não, né. O Luciano, que hoje é o presidente, quando ele fez o contato comigo, ele praticamente já sabia da minha resposta, né, de aceitar o convite, porque o Gaúcho tem em mente a primeira divisão. E isso bate muito com o tipo de planejamento que eu penso, né? Se fosse uma questão somente para participar, eu não viria, né, Jorge? Então, eu acho que a gente tem objetivos na vida, eu não sou diferente. Então, converso muito também com o Guto, né, que é uma pessoa que eu conheço desde criança. O Flávio também, né? A gente tem uma amizade muito grande. Então, são pessoas, além de diretores, são pessoas amigas que eu tenho dentro do clube. Vejo isso como salutar e acredito que a gente tem tudo, como disse aí, para fazer um grande ano. Não vamos escolher adversário para a estreia? Não podemos, até porque isso aí não cabe a nós, né? Mas uma estreia em casa ou fora seria melhor? A estreia ela é fora, porque o ano passado o clube estreou em casa, né? A gente só está esperando a questão... Já está definido. Já. A gente só está esperando a questão da tabela, né, para saber quem vai ser o nosso adversário e se preparar aí o melhor possível para esse jogo. A federação já poderia ter feito o carnê, né? Geralmente, quando tem o arbitral, que foram definidas algumas questões, a federação, no máximo em uma semana, deveria já passar esse carnê, né? Porque as equipes são essas, não vão desistir da competição. E para a gente saber, né? Eu só tenho a desejar boa sorte, que competente o senhor é. Trabalha, né, com essa comissão montada aí, ao Daniel Amarantes também, que eu já sei que ele é o escudo, porque ele deu cartão amarelo, não vai para ele, para o professor, vai para o Daniel Amarantes, né? Então, boa sorte para vocês. Para ser campeão, para vencer, tem que se superar todas as dificuldades, inclusive, não que tenha maldade, inclusive os erros de arbitragem. Espero que sejam pouquíssimos, porque o campeonato é muito disputado. Boa sorte. E a torcida deve comparecer para apoiar esse pessoal que está trabalhando no Gaúcho. Eu agradeço a vocês, né, pelo convite mais uma vez. Sempre que precisarem, aí a gente vai estar à disposição. Falar para o nosso torcedor da importância dele, né, nesse momento. Sempre que eu estive aqui, eu fiz essa convocação, sempre fui atendido, né? O nosso torcedor entende o momento do clube. E nada mais justo também por todo o esforço, né, que se vem sendo feito aí, que o nosso torcedor compareça, nos ajude. Eu tenho certeza que vai ser um ano de muitas alegrias aí para todos nós. Muito bem. Conversamos com Wanderson Pereira, técnico do Esporte Clube Gaúcho, e com o Daniel Amarante, que é seu auxiliar técnico. Obrigado, senhoras e senhores. Continuem ligados na TV Passo Fundo, porque o esporte continua aqui. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Resolva seu conflito de forma rápida e econômica, através da Câmara Privada do Bacharel Carlos Dantas. Mediação e conciliação.
é com o Dantas. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, senhoras e senhores telespectadores, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha também através da Coprel TV em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Abrindo esse segundo bloco, ao lado do Carlos Dantas, o repórter de todas as ocasiões, conosco o técnico da BH UPF de voleibol, Gilberto Belaver. É um prazer tê-lo conosco, meu caro Gilberto. Fique à vontade. O prazer sempre é meu, Jorge, Rogério. Vamos trocar então, né? Figurinhas. É isso, um pouquinho né? aqui, um pouquinho lá. É tá. que tu pouco chama ele de Rogério. Mas né? essa é da família. É o Dantas. E para mim é um prazer sempre, porque a gente fala de vôlei, de esporte aqui, eu gosto desse momento importante para nós. Feliz ano novo, né? Amém, para nós todos. Muito bem, antes de entrarmos no assunto propriamente dito, nós vamos falar um pouco sobre futsal, porque teve um encontro, um jogo-treino aí, e o repórter Dantas estava por lá, conversando com o Matheus Gaúcho e o Nenê. O assunto é futsal, Dantas. E o Passo Fundo Futsal fez um jogo-treino no último fim de semana, 3-1 em cima de Itapejara. Claro que, para quem é técnico no assunto, não quer saber do resultado, quer saber do rendimento da equipe. A tua opinião sobre esse primeiro jogo-treino, Matheus? Na verdade, é o nosso segundo jogo-treino. A gente jogou contra a AGE, ganhamos 1-0. Acho que a gente está numa crescente boa, a gente está conseguindo fazer o que o Flavinho está pedindo, impondo um ritmo de jogo bem forte desde o começo da partida. Então, acho que está todo mundo de parabéns aí, que a gente continue assim, trabalhando do mesmo jeito que a gente está trabalhando, firme e forte, que a gente vai colher bons frutos lá na frente. Pois é, eu observei o jogo de Itapejara, tecnicamente eu notei o seguinte: parece que tu está exercendo mais a tua função, tu não precisa ir no meio buscar, como buscava outras vezes. A bola está chegando em ti, tanto que saiu 3 golaços, um mais lindo que o outro. Não é desmerecendo as outras pessoas que passaram aqui os anos passados, mas acho que é o jogo do Flavinho, tipo, triângulo de um lado, o pivô mais lá. A gente sabe que a gente tem jogadores que têm bastante individualidade, então acho que tem que deixar um pouquinho mais de espaço para eles também conseguir fazer o jogo deles. No último treino foi um amistoso, bicho pegando contra a Itapejara. Na minha opinião, taticamente, foi um dos melhores jogadores em quadra. Faça uma análise, né, desse amistoso com essa grande vitória. Cara, como o Gaúcho falou, foi nosso segundo jogo já, né? Jogamos lá em Guaporé, vencemos por 1-0. E sobre o jogo, acho que a gente colocou o nosso ritmo, né? Que o Flavinho vem passando durante os treinamentos. Deu para perceber ali um pouquinho de entrosamento já da equipe. Mesmo com pouco tempo de trabalho, a gente já vem demonstrando a cara que ele quer para a equipe durante o ano, né? E a gente não fugiu do padrão, conseguimos colocar tudo em prática e o resultado foi o mais importante, né? A vitória. A gente sabe que o grupo está reduzido, estão muitos jogadores voltando de lesão, mas é outra cara, nada a ver com o que passou. Mas parece que é uma equipe mais competitiva e muita jogada de triangulação. Sim, questão da jogada de triangulação é o padrão dele, né? Ele sempre está pedindo para a gente jogar aproximando um do outro, isso facilita o nosso jogo, né? O meu principalmente. Então a gente
sempre coloca em prática aí durante a semana e pode ter certeza que coisas grandes estão por vir para a equipe do Passo Fundo. Pois é, tá aí então a entrevista com o Matheus Gaúcho, nosso goleador do Gauchão do ano passado, e o Nenê, que não tinha despontado muito no ano passado. Primeiro jogo treino contra a Tapejara, que o Passo Fundo ganhou por 3-1, claro que não, a gente não quer saber do resultado, tecnicamente falando, claro que a torcida quer saber da vitória. Mas mesmo assim, uma equipe totalmente diferente. Flavinho Cavalcante é outro nível. Jogadas de triangulação, tanto pela direita, tanto pela esquerda, tanto que o gol do Matheus, do finalzinho do Matheus Gaúcho, foi um golaço. Uma bola tabelada em triangulação em alta velocidade. Isso que eu gostei da equipe do Flavinho. Velocidade. Claro que o grupo não está fechado. Essa semana tem mais um amistoso. E aí, assim, se prepara para estrear dia 18 em Guaporé, que vai ser a primeira amostra do futsal gaúcho, como vai ser o gauchão. Mas, por enquanto, os treinos vão muito bem. Vitórias nas 2 amistosos que fez. E vamos torcer que seja um ano de sucesso, porque o Brasileirão, seu Jorge, é o ó do Borogodó e vai ser a menina dos olhos do futsal de Passo Fundo. Técnico da BH, UPF Voleibol, Gilberto Belaver. Como é que estão os preparativos para este ano? Esse ano nós iniciamos há pouco, né, os treinamentos. Nós estamos entrando na segunda semana de treinamento. A gente sempre deixa para iniciar a nossa temporada em março, em virtude da volta das meninas para a faculdade, enfim, né? São 99% são universitárias, então a gente faz os primeiros 15 dias de aula, uma questão de adaptação para algumas gurias novas, e a partir disso começam os treinos. Então foi um ano de 2023, né, importante para nós. Nós jogamos 5 competições. Das 5 competições nós subimos a 5 no pódio, né? Fomos vice-campeões estaduais do Circuito Sesc de voleibol, que retornou uma grande competição. Fomos vice-campeões brasileiros universitários lá em Joinville, da 3ª divisão, daí subimos Rio Grande do Sul para a 2ª divisão. E aí tricampeão gaúcho de clubes, ganhando da Sojipa na final, aí o Dantas estava lá. Fomos também bicampeões do GIRGS e campeões, obviamente, dos Jogos Universitários Gaúchos, que nos fizeram ir para o brasileiro, né? Títulos e mais títulos, né? Exato, né? E agora, 2024, a temporada já vem diferente, mantendo todas essas competições de 2023 e o acréscimo no primeiro semestre da Copa Rio Grande do Sul de vôlei, com 6 equipes, né? Nós tivemos no estadual do ano passado um retorno do estadual, 4 equipes, agora temos 6 equipes, com a entrada também do vôlei Canoas, que está retomando lá com o projeto do Gustavo Endres, nosso amigo aí, campeão olímpico. Então, já vejo que a Copa Rio Grande do Sul já vai ser uma Copa Rio Grande do Sul muito forte, e o Campeonato Estadual também. Só repetindo, quantas equipes? 6 equipes. 6 equipes? Isso é importantíssimo pro vôlei feminino. Porque senão tu não consegue achar adversário que tu consiga ver como é que tá o nível da tua Exato, equipe, né? É isso que nós precisamos, viu? Porque nós temos 2 objetivos muito grandes esse ano. Na verdade, 3, né? Porque nós queremos muito chegar nos Jogos Universitários Brasileiros, vai ser em Brasília esse ano, no mês de outubro. Mas para chegar lá, você tem que conquistar o gaúcho. E o gaúcho vem com a equipe de Santa Maria, que vem muito forte na Universidade Federal de Santa Maria, que é uma postulante tranquilamente também para jogar campeonato gaúcho, penso eu, no 2º semestre. Tem a Fevale, que sempre foi tradicional. Então nós temos ali de 3 a 4 equipes brigando por isso. Óbvio, né? Nós somos os atuais pentacampeões, mas cada ano é um ano diferente. Então nós precisamos primeiro passar por esse grande desafio, que é em julho, que é os Jogos Universitários Gaúchos, que aí sim nos contempla ir para o brasileiro. Então esse é um primeiro objetivo nosso muito forte. E o objetivo lá do final do ano, que a gente já está trabalhando desde o início do ano, aliás, desde o ano passado, que é a possibilidade de jogarmos uma Superliga, obviamente Superliga C. Então nós temos o nosso projeto já desde o ano passado, colocamos no projeto Pro Esporte do Governo do Estado, né? Temos também os nossos patrocinadores. E para 2024, nossa ideia é jogar a Superliga C. A equipe é praticamente a base do ano passado, tem alguns reforços, quem está chegando realmente?
Nós tivemos 2 perdas, que a gente chama, né? É normal, né? Que é normal, né? É um time universitário. A Natália, que foi nossa levantadora durante 5 temporadas. Natália agora é bacharel. Bacharel, é isso mesmo, né? Colega aí do Dantas, né? Se formou em Direito. A Milena, nossa central, que esteve aqui também. A Milena formou em Fisioterapia. Então, nós tivemos essas 2 perdas, entre aspas, importantes, 2 titulares, né? Então, nós temos agora... Fizemos uma peneira no final do ano e conseguimos 2 levantadoras. Isso que eu ia perguntar. Nessa peneira da região. Muito boa peneira. Peneira, nós pegamos uma menina, a Juliana, que ela é de Lajeado, aqui perto. 1,83 m, longilínea, ótima jogadora, jogou pelo Martin Luther de Estrela, fez seletivas para a Seleção Brasileira de Base. Então, é uma menina que ainda, obviamente, é diferente. Que idade? Ela tem 17 para 18 anos. 18 anos. Não usa salto alto. Exato. Então, é uma menina que foi muito boa na categoria de base, só que ela dá um salto, ela sai do infanto juvenil e nem entra no juvenil, né? Vai direto pro adulto. Então, treinamento diferente, momentos diferentes, mas a gente tá apostando muito nela. Qual é a outra? E a Rafaela, que vem também dos projetos lá de Canoas, né? Ela é do litoral ali, agora não lembro qual, você acha que é Tramandaí, veio fazer a peneira e passou também. Então, elas 2 de levantadora e uma menina de Santa Rosa para Central, que é a Letícia, também muito alta, enfim, mas todas meninas novas, e é isso que a gente sempre quer, né? Para tentar formar ela a base, a casca, né, para um adulto que sempre é diferente da base, sempre. Bem, o meu sonho é ainda ver um time feminino de Passo Fundo numa Série C, né? Só que aqui já vai um recado para os nossos empresários. Eu sei que todo mundo corre atrás de patrocínio, só que existem patrocínios e patrocínios. Aquele patrocínio que sai em nível nacional, que sai na televisão, é diferente, né? E o vôlei proporciona isso. Tanto que as maiores índices de audiência da televisão é com o vôlei, tanto feminino como masculino. E por isso, para a Série C, eu imagino, de 250 mil a 300 mil a folha, o custo para manter uma equipe dessa. Mas se nós não pensarmos grandes, nós nunca vamos chegar lá, né, Chico? Olha, Dantas, tu falou bem, tu resumiu a ópera, né? Nós temos um projeto, nós temos um slogan, viu? O nosso slogan, ano a ano só muda um número, né? Nós estamos indo para o 11º ano de projeto. Então, a gente sempre disse, BH-UPF, 11 anos agora, de histórias verdadeiras. Nós temos várias histórias para contar sobre esse projeto, sobre essa ideia de time, né? Ela ultrapassou as quadras, sem sombra de dúvida, mais de uma dezena de meninas que saíram dos bancos escolares, têm profissão, etc. Então, a gente conseguiu sempre fazer isso paralelamente ao estudo acadêmico com o vôlei, né? Então, nós já provamos aí para a comunidade, para a iniciativa privada, a importância desse projeto para Passo Fundo. Ele não é mais importante ali para o patrocinador A, B, C, né? Nós temos vários parceiros. Ele é importante para Passo Fundo. Ele movimenta Passo Fundo. E 11 anos está mais do que provado que não é um sonho que ele se dissolve rapidamente. Não, né? É uma paraquedas. Né? Exatamente, né? Então, é o momento. Eu sempre fui muito... eu me cuidava muito para falar em Superliga C, né? Até na época era Superliga B, nem tinha C, quando nós fomos campeões gaúchos em 2015. Falavam muito Superliga B, eu digo... Muita calma nessa hora, por quê? Porque depois que tu entra nisso... Retroceder? Você tem que manter, né? E quando eu digo manter, não estou dizendo que chegar lá em novembro, quando nós, se Deus quiser, jogarmos a Superliga C, nós vamos vencer, não é isso. Nós temos que carimbar que Passo Fundo está dentro desse cenário. E aí nós temos que manter, tem que ter um caderno de encargos que a CBV, a Confederação Brasileira de Vôlei, exige para entrar, é muito grande, viu? Primeiro você tem que provar que você tem condições, caso vença, de entrar numa Superliga B. Então você tem que ter todo esse aparato por fora. Você tem que ter atletas, olha que bacana isso, não só adultas. Então, por exemplo, eu não posso pegar, se eu tiver muito dinheiro, e contratar um super time para jogar Superliga C. Não é bem assim. Eu tenho que ter já o que eu tenho de base hoje, trabalhando, e 4 meninas juvenis.
Então, por isso, estrategicamente, nós temos a levantadora, que é juvenil, a central e assim por diante. Porque é regra da competição de ter um número X de atletas também da base. Sustentação vocês têm. A base para as disputas, onde vocês sentarão o pé esse ano? Qual é o ginásio? Ginásio do IE, né? Desde o ano passado, nosso segundo ano, que já é pé quente, né? O nosso primeiro ano lá no IE, ano passado, já fomos campeões gaúchos, vencendo novamente a Sojipa, enfim, é o tricampeonato, né? Então, uma excelente estrutura. O Erasmo, que é o nosso mantenedor ali do IE, né? Junto com o diretor, o Marcos, abriram as portas do IE. Então, nós temos uma ótima estrutura para jogo, para receber as pessoas, uma estrutura de ginásio para treinamento também, importantíssimo, né? Um piso que dá para trabalhar salto sem problema nenhum. Então, enfim, nós temos uma ótima estrutura. Acho que a gente foi chegando numa maturidade, nós já vínhamos de uma estrutura muito boa, né? Isso é importante se dizer lá no Notre Dame, e agora nós continuamos com uma estrutura muito boa. Então, o projeto, ele sempre foi muito abraçado por estruturas boas. Treinamos 2 anos também no comercial, na sede da Vergueiro. Então, a gente está sempre rodeado de bons parceiros. Eu faço essa pergunta porque tem o ginásio do comercial agora, né? Exato, né? O sonho lá na frente, né? E aí começa a ficar pequeno, né? Os espaços para tanto projeto, né? O Passo Fundo Futsal já é um projeto consolidado. Tenho certeza que todos os jogos que o Passo Fundo Futsal recebendo no Campeonato Brasileiro e outros vai lotar todos, né? Não tenho dúvida disso. E quando começaram a pensar na ideia da arena do comercial, né? As pessoas diziam assim, nossa, que grande, para quase 2.700 pessoas. Hoje a gente já está dizendo, nossa, tá pequeno, né, para tanta procura. E eu vejo que se tiver outro projeto, exemplo do vôlei, que nós estamos falando aqui, vai chegar no momento que nós vamos precisar de um ginásio que consiga abraçar muita gente. Né? Na imprensa, nesse final de semana, no Jornal Nacional especificamente, um elogio ao professor que faz a campanha comandando o projeto social de basquete na quadra Professor Toqueto, né? O professor Cimarron, né? É o professor Cimarron. O professor Cimarron é um abnegado do basquete, né? Ele tem uma associação que literalmente por muitos anos ele cuida a Praça Toqueto, ele cuida aquela quadra de basquete. Ele cuida mesmo, ele pega lá o pessoal dele, vai arrumar a tabela, ele ajuda o poder público. Isso é importante, iniciativas assim. E ele foi um dos contemplados no Fundo Municipal do Esporte para projetos sociais. Muito bacana. Fundo Municipal do Esporte. Não podemos fugir, né? Você, independente de ser o técnico da BH, UPF, não é? Você é o secretário de esportes, não é? Claro. Como é que está esse projeto para a temporada de 2024? 2024, o prefeito Pedro Almeida já autorizou, né? Nós vamos lançar, até o final do mês está lançado o edital, que é o 4º edital do Fundo Municipal. Esse ano vai ser R$1 milhão, dividido em 9 áreas esportivas. Então, é fazer o seu projeto, entregar o seu projeto, vai ter uma equipe avaliadora e teremos mais um ano com o Fundo Municipal consolidado. Tá, eu acho super interessante esse assunto aí, mas eu não quero fugir do vôlei. Até porque nós temos os jogos B. E eu quero saber assim... É pedreira. É pedreira, mas pedreira. Assim, ó, há um pensamento de investir pelo menos o dobro que foi investido o ano passado no vôlei feminino para nós começar a levantar voo. Claro. Está na hora, eu acho que a base está bem montada. As raízes estão bem fixadas. Está na hora de arriscar. Sem dúvida. Dantas, só para você ter uma ideia, a nossa intenção, primeiro tem que vencer o JUGS, que é os Jogos Universitários Gaúchos. E vai ser essa base que está treinando aí na segunda semana. Essa que está aí? É essa que está aqui. E não vai vir mais reforço? Não. Nem pontual? Pro JUGS, vamos ver o que vai acontecer durante o processo, né? O que nós queremos? Estou dando uma de Renato aqui agora, né? Eu preciso trabalhar com essa base forte, passar essa fase do JUGS, e aí sim, aí nós vamos ter tempo para quê? Pensar em JUGS, em JUBs, Jogos Universitários Brasileiros, e ter a base dos Jogos Universitários Brasileiros pensando na Superliga C. Essa é a intenção. Fazer um time que pode ser o esqueleto lá na frente de uma C. Porque o JUBs é em outubro e a Superliga C é em novembro. Então, muito provavelmente, se tudo der certo, nós vamos ter que fazer um investimento anterior a isso, por volta de
agosto, no máximo. Tem abertura, tem janela para contratar? Tem. E aí nós começamos, porque termina a Superliga A. Eu vou dar um exemplo aqui. Tomara que dê certo, viu? Não estou antecipando absolutamente nada, mas nós temos um exemplo de uma atleta nossa, que foi a Ana Paula Nunes, que jogou conosco o Campeonato Gaúcho. Terminado o Gaúcho, ela não conseguiu jogar o Girgues. Esqueci de falar que fomos bicampeões do Girgues, né, esse ano passado. Ela foi contratada pelo Blumenau Vôlei jogando Superliga A. Está de titular jogando Superliga A. Então, quando a gente vê a Sport TV lá, vê a Ana Paula jogando, dá um orgulho. Então, quando terminar a Superliga A, nada nos impede de ligar para a Ana Paula e daqui um pouco, a exemplo da Ana Paula, trazê-la novamente, né, como outros nomes. Então, nós precisamos sim reforçar, obviamente, mas acreditar muito nessa base que foi construída. Muito bem. Estamos conversando com o Giba, que é o técnico da BH UPF de vôlei. Agora nós, para encerrar, o que te parece essa semifinal do Campeonato Gaúcho de Futebol, meu caro Giba? Você torcedor agora. Você como torcedor, você como gremista que é. Gremista, sou gremista, né? Eu sei. E daí? Olha, eu assisti os 2 jogos, né? Que como bom gremista e bom colorado, eu tenho certeza que sempre assisto os 2, né? Muito seca. Eu assisti a todos. O Inter não deu nem tempo de secar, não deu tempo. O Inter tá muito bem armado, acho que o pouco que eu entendo do futebol como torcedor, o Kudê tem o famoso grande problema na mão, que é como quando todo mundo vier, né? Como técnico, você gostaria de ter também. Como ele vai montar esse time, né? Ontem, no domingo, vendo o Grêmio, né? Porque tem reprise, né? Então não dá pra dizer que é ontem, né? No domingo, o Grêmio, ele me assustou um pouco, viu? Me assustou um pouco, para não dizer bastante. E o Diego Costa, para mim, também foi uma... Ainda tô com o pé atrás. Eu acho que ele tá muito lento, número 1. Não tá em forma ainda. Não tá em forma física, tomara que ganhe a melhor forma. Mas eu achei ele muito tenso, viu? Muito tenso, querendo brigar, Falam muito do Kahneman, mas eu fiquei ontem com uma impressão que daqui um pouco o Diego Costa pode ser aquele cara, aquele atleta que não termina um jogo. Pelo que eu vi ontem e no último jogo. Obviamente, tem muito pela frente. Aquele é macaco velho. Mas 2 grandes semifinais. O Inter tinha aquela famosa touca do Juventude, que eu acho que não existe mais isso. Eu tô meio apreensivo com o Grêmio, porque ultimamente o Grêmio e Caxias tá dando problema. E principalmente porque o Grêmio vai perder o Cristaldo agora por uns poucos dias. Pro segundo jogo. Seleção paraguaia. Pro segundo jogo da seleção. E o jogo de volta, eu nem sei como é que a Rússia tá jogando. Primeiro aqui e depois o segundo jogo lá em Moscou, e ele vai ter que viajar com a delegação. Isso, e ele perde o segundo da semi, perde o jogo em casa, né? Exatamente. Que é o melhor do Grêmio, viu? E eu acho que tá arrepiado, então? Tô um pouquinho. Eu acho que tá faltando um 10 pro Grêmio. O Vila Sante, né? O Vila Sante, tu quis dizer. Tu falou Cristaldo, acho que o Vila Sante. É o Vila Sante, Tô arrepiado, mas isso é bom, viu? Agora, o pessoal que vai nos assistir aí vai me achar um pouco louco, mas eu e as minhas estratégias. Obviamente, como torcedor, eu queria ter ganho o Grenal, viu? Mas foi bom não ganhar o Grenal. E digo mais, eu queria o empate, mas perdeu. Ganhar o Grenal seria um risco muito grande, porque aí tu vai alertar mais ainda o Leão, que poderia estar adormecido. Então deixa nós com a derrota agora e treinar. Muito obrigado, Gilberto Talavera. Um abraço. Um abraço a todos, seu Jorge, muito obrigado. Sucesso pro nosso vôlei, vamos estar torcendo aqui em pé e de pé. Aquele abraço e até a próxima. E que vençam os melhores da competição no Campeonato Gaúcho de Futebol. Obrigado, amigos. Até a próxima. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce.
E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Resolva seu conflito de forma rápida e econômica, através da Câmara Privada do Bacharel Carlos Dantas. Mediação e conciliação. É com o Dantas. Sul. Limpeza de ambientes. Serviços de portaria, trabalho e competência. Com mais de 18 anos de experiência. Limpesul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.